Bem-vindas e bem-vindos. Aqui é um espaço onde a gente fala sobre tudo que envolve a parentalidade. O meu objetivo é espalhar conhecimento e consciência sobre esse tema para te ajudar a ser uma mãe guiada pelo amor e equipada de conhecimento. Então vamos juntas, porque nessa jornada de ser mãe, a gente precisa de muita ajuda, muito apoio e muito conhecimento. Eu sou Beatriz Samaia e estou muito feliz de ter você aqui comigo. A nossa convidada hoje, ela é especialista no ramo de comportamento do consumidor, ela é especializada na indústria da beleza, já passou por empresas como WGSN, mais de 10 anos de Google, e hoje ela está focada em desenvolver uma palestra e um manifesto pessoal sobre a beleza, tem trabalhado com grandes marcas, com palestras e agendas personalizadas, e é uma honra ter ela aqui com a gente, porque a gente vai conversar sobre tudo o que está acontecendo no mundo, sobre as grandes tendências, sobre como isso afeta a nossa geração e as próximas, como o ramo da beleza assume um papel importante nas nossas vidas e para que lado ele está indo e como a gente se posiciona nisso tudo. Carol Soares, bem-vinda! Muito obrigada por estar aqui. Muito. É um prazer enorme. Meu prazer, Bi. Acho que é legal falar. A gente se conhece há muito tempo, muito né? Tempo, muito. E essa agenda é muito especial, porque eu também admiro muito o trabalho que você vem trazendo. Acho que os estudos que você faz, você põe numa posição de fala, de trazer a sua maternidade para os dias de hoje também, e trazer consciência, né? Não é julgamento, não é certo e errado, é consciência para pausar, para reparar tudo o que está acontecendo. Será que a gente consegue fazer um pouco melhor aqui, fazer um pouco melhor ali? Então, eu acho que é um pouquinho sobre essa junção de mental nossa, né? Para trazer um pouco desse conteúdo para o pessoal. Exato. E, Carol, eu já vou começar colocando uma frase que eu escutei numa palestra sua que, assim, mexeu muito comigo, que de fato você falou coisas que, nossa, trouxeram dentro de mim várias reflexões. E você falou assim, né? Eu vou abrir aspas. Parece que tudo mudou da noite pro dia, mas o que mudou foi a sua percepção do que aconteceu o tempo todo. Essa é uma frase da Brené Brown, né? Isso. E retrata muito, acho que como eu me sinto como mãe, eu imagino que como muitas mulheres que se tornaram mães se sentem, porque parece que de repente tudo mudou. Eu acho que, não sei se quando os nossos filhos nascem, a gente começa a prestar atenção e a perceber o mundo de uma forma diferente, então você começa a, enfim, a olhar a tecnologia, a olhar para onde as coisas estão caminhando como sociedade, o que você quer, né, como sociedade para os seus filhos, e parece que de repente tudo mudou. Eu queria escutar um pouco sobre a sua percepção sobre isso. Super. Primeiro, adoro citar as frases das palestras. Fico super foi honrada. Essa palestra, super. Fico super honrada com esse dia, com o time da I Love. Foi muito especial. Acho que é um pouquinho do que você falou, né? Essa frase, ela saiu de um podcast da Brené Brown com a futurista Amy Webb. Acho que é legal falar isso também. Trazia muito esse olhar para o momento que a gente está em termos de tecnologia. Que parece que a gente, do nada, está se deparando com uma nova tecnologia, novas conversas, e aí como é que vai ser o mundo, e aí como é que a gente vai existir, quem a gente vai ser dentro disso tudo que está acontecendo. Exato. E o que eu acho legal é a gente pontuar um pouquinho essa nossa percepção justamente de será mesmo que tudo mudou da noite para o dia. Então, acho que o momento pede calma, o momento pede para a gente reperceber um pouco a origem de tudo isso, de como isso tem acontecido, e tudo que coexiste, acho que nesse mesmo momento. Porque acaba misturando muita coisa, né? Acho que com medo, com a insegurança, a gente acaba misturando tantas coisas e parece que de repente o mundo vai explodir. E eu gosto sempre de, quando, né, a gente está nas conversas, de trazer um pouco a ideia de colocar as coisas nas caixinhas separadas e a gente também costurar os pontos em como tudo acaba se colidindo para justamente a gente sentir essa percepção que essa frase traz, né? Então, você tem aí hoje um momento onde a pauta da vez é a inteligência artificial. E, na verdade, traz a ideia que a gente está vivendo um super ciclo tecnológico de tudo que está acontecendo. O que é um super ciclo tecnológico? Ele acaba se definindo quando a gente tem 3 forças muito grandes de tecnologia acontecendo juntas, que vão definir e pautar a forma que a gente vai consumir conteúdo, a forma como a gente vai consumir produto, a forma como a gente vai interagir um com o outro. Mas não significa que isso já não vem existindo há muito tempo. Então, não é do dia para a noite. A gente está falando de internet, de evolução de tecnologia há mais de 100 anos, quando você para pensar, né? Desde Revolução Industrial até tudo que acontece hoje em dia. E eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho, porque a gente sempre foi se adaptando em lidar com essa tecnologia.
Então, não vai ser diferente, não é que a gente vai acordar amanhã, todo mundo vai ser robô, todo mundo vai perder Perdeu o seus emprego empregos. e não vai ter mais lugar. Mas é muito importante a gente entender que essas grandes forças estão acontecendo Tá. para a gente entender o que isso vai ditar do futuro, para a gente se preparar, Sim, né? perfeito. Pessoalmente, profissionalmente, educacionalmente. Até porque essa questão de inteligência artificial, de chat GPT, assim, entre as mães, gera muito receio. Porque, assim, poxa, como é que meu filho vai estudar se, de repente, ele vai ter uma plataforma que te dá um resumo do livro, né? Exatamente. Então, assim, em termos educacionais, de fato, gera muita preocupação. Porque a gente fica com medo como é que vai ser o conhecimento nisso, né? E, cara, de fato, sempre mudou. Mas você acha que essa mudança acelerou muito ao ponto da gente não conseguir absorver? De novo, eu acho que tem um pouco de tudo misturado. Essa pergunta, acho que ela é legal ser respondida de forma separada, né? Então, por exemplo, ainda falando de super ciclo tecnológico, o que a gente está definindo como as 3 grandes forças do que está acontecendo? Então, você tem a inteligência artificial por si só, que acaba sendo exposta pelas grandes corporações e dando acesso a um público pelos chatbots, então pelos lançamentos de um chat GPT, então como você consegue usar isso no seu dia a dia e tá exposto a isso, então todo mundo começa a ter uma opinião sobre isso, começa a testar, começa a pilotar, e isso gera toda essa consciência por trás, e as conversas de, vai tirar meu trabalho, vou precisar me desenvolver e aprender outro skill profissional, como é que será que vai ser? Então você tem todo um olhar dentro disso, o próprio investimento das grandes corporações, então você vem de um lugar de tecnologia, você tá falando de layoffs absurdos, porque você tem o mercado olhando para startups que focam em empresas de tecnologia, para um lado muito mais focado em engenharia, por exemplo, então você tem todo esse cuidado e esse vamos dizer assim, esse wow, né, esse susto, todo mundo percebendo como é que isso tá indo. Você tem um olhar que eles chamam de wearables, então tudo que a gente usa, relógio, cada vez mais, todos os dispositivos que a gente usa para ajudar a gente mensurar o nosso corpo, a nossa saúde, isso acaba começando a fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Claro que aqui, quando a gente fala para a realidade do Brasil, a gente está falando de um público extremamente nichado, mas a ideia é que isso seja cada vez mais acessível ao público, para você conseguir ter esse tipo de dispositivo. E você tem também a biotecnologia, quando você começa a ter a ciência, a medicina, entrando e cruzando com a tecnologia, que não é só para o estudo próprio da medicina, mas e no futuro você ter aí produtos que você vai poder ter a união dessas duas indústrias e consumir produtos que tem essa união. Então você tem tudo isso acontecendo junto. Ao mesmo tempo que, né, a gente tem aí saída de uma pandemia, a gente tem aí, né, outras gerações crescendo com smartphones, onde você vem de um momento que tem um shift muito grande de como a gente consome conteúdo numa velocidade muito rápida. Muito rápida. Não sei se você sentiu isso com você durante a pandemia, não, mas totalmente. Você consumia, né, o seu tipo de consumo da internet mudou para vídeo muito rápido. Exatamente. A gente não percebeu, né? Quase parece. De novo, a gente estava imerso naquilo e a gente só se adaptou. E até a forma de consumo, né? Quando eu penso em, por exemplo, delivery. Antes, assim, era uma coisa, você pedia o quê? Pizza, sabe? Assim, de delivery. Você não ia pedir comida japonesa ou, sei lá, coisas mais que era um momento que você ia no restaurante. Então, assim, a forma de consumo, não só do conteúdo, mas de vida mudou demais em muito pouco tempo, né? Muito. E aí eu acho que gera essa preocupação das próximas gerações. E é muito legal escutar você falando, porque acho que isso traz uma calma pra gente, no sentido de que, muitas vezes, como é muita coisa, e a gente tem a preocupação do que a gente tá deixando, do legado, né? Qual é a sociedade que nossos filhos vão receber da gente. Escutar você falando que tem muitas coisas que vão trazer muitos avanços. Isso é muito bom, porque a gente tende a olhar, às vezes, com um olhar meio negativo, né? Um pouco negacionista da nossa geração, né? De, nossa, agora vai ficar todo mundo mais ignorante, com menos profundidade nas coisas. Mas, na verdade, dentro disso tudo, vem muita coisa bacana para o desenvolvimento da sociedade, né? Como um todo. Eu concordo, mas eu acho que requer cuidado, requer cautela. Porque eu acho que também vai para um lado de, a partir do momento que você tem o excesso de informação exposto para todo mundo, você tem que ter muita consciência da sua fonte de informação, da onde você consome esse conteúdo, né? Você, mãe, por exemplo, você está trabalhando aí em toda uma psicologia parental,
as suas fontes de informações precisam ser extremamente corretas, Exatamente, prudentes, para você trazer para o seu público, que é o que você busca. Mas é muito fácil você hoje ter pessoas expostas às informações duvidosas. Sim. Você vê um dado de uma pesquisa que ela não foi embasada por um instituto. Como é que será que foi essa pesquisa? Será que ela era enviesada? Será que ela não era? Qual foi o filtro usado para tudo isso? Então, acho que existe muito esse momento de... Sim, é muito bom ter toda essa informação, mas na posição que a gente tem de comunicador, de pais, mães, enfim, eu acho que precisa muito ter essa cautela da origem dessa informação. Isso foi uma coisa muito legal, sabe? que você falou na sua palestra, da responsabilidade dos comunicadores, né? Isso eu acho bem importante, assim, de todo mundo que comunica, porque hoje em dia comunicador não é só alguém que tá ali sei lá, num programa de auditório, né? Hoje muitas pessoas são comunicadoras dentro da sua rede de influência. E da responsabilidade que é tudo que você coloca ali no mundo. Super. Tudo que você passa para as outras pessoas, né? E eu acho que é legal, talvez, a gente até puxar isso para uma questão que você também trouxe, e a gente já conversou nas nossas conversas, né? Mas que a gente já discutiu, que é sobre o tema da saúde mental, né? Super. Quando eu acho que a maternidade traz uma reviravolta muito grande dentro da gente, faz com que a gente... passe por um processo de redescoberta de quem a gente de como a gente se posiciona no mundo, de valores. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente descobre uma nova pessoa dentro da gente, a gente também reforça muita coisa que a gente já era, né? E isso mexe com a nossa saúde mental. E você trouxe um dado que é super marcante, que o Brasil é o segundo país com mais questões de saúde mental. A gente tem esse dado da OMS, que a gente hoje tem ocupa o segundo maior, né, a gente está no segundo ranking de questões que afetam a nossa saúde mental. Por exemplo, o burnout. O Brasil é o país que mais sofre de burnout. E daí, de novo, a gente volta para essa questão que a gente fala do momento que a gente vive, né? A gente não está só passando por uma revolução tecnológica. A gente está passando por várias outras crises acontecendo ao mesmo tempo, né? Como macro movimentos aí. Então, você está falando de crise econômica, crise política, crise ambiental, muito forte, que parece que não afeta a gente no dia a dia, mas afeta muito. E quando você o vê preço os dados, das coisas que você consome, a sua saúde, você respira um ar mais poluído, tá todo mundo com a saúde muito mais delicada. E você tem aí uma questão de crise, que pra mim, na minha opinião, e obviamente também o que a gente conversa sempre em paralelo, né, o quanto a gente se preocupa com isso, a questão da saúde mental. Então, você fala aí de crises que elas... não necessariamente elas originaram pelo mesmo motivo, mas elas vão muito em direção a estarem juntas e interferir no dia a dia. E daí, isso é um cenário cross-gerações, tá todo mundo passando por isso. Cross momento de vida e fase de vida que você tá. Então, aquela coisa, né? Eu sou mãe, tô passando pelos desafios de mãe, mas eu ainda tenho todo esse resto pra lidar. Pra lidar, E que fica, às vezes, até mais pesado, porque a carga de responsabilidade fica maior. Então, uma coisa era antes o seu trabalho, os seus dilemas do trabalho. Outra coisa é quando você tem dilemas do trabalho com filhos pra sustentar. Aí, se uma coisa é sua casa faltar supermercado, ou você não conseguiu limpar, outra coisa é acontecer isso quando você tem crianças dentro de casa que dependem da sua organização. Então, parece que, nossa, vem uma responsabilidade muito grande. Misturado. O que faz sentido quando a gente pensa que ter filhos é uma missão muito grande. Então, claro que grandes missões trazem junto grandes responsabilidades, mas precisa olhar por uma ótica da saúde mental, né? E esse olhar de consciência mesmo, Bi. Então, acho que o que mais me assusta nesses dados é quando a gente olha... Brasil no ranking número 2 de burnout. A gente está falando isso da nossa geração. A gente tem dados hoje que falam que em 2026, a gente está em 2024. Em 2026, a gente vai consagrar aí a nossa geração como a geração da exaustão. Como viver a era da exaustão. E o que assusta é aquilo, a gente já está exausto. Sério que a gente vai ficar mais ainda? Né? Aquela sensação. E quando a gente olha... acho que o que mais assusta, e aí você tem vários estudiosos, neurocientistas, professores olhando para isso, que é as gerações mais novas. Então, você tem aí o livro do Anxious Generation, para falar, né, com todas as mães, e não só mães, mas acho que todo mundo que atua na comunicação,
e tem responsabilidade de fala e de agir em como construir essa conexão com essa nova geração, de saber que eles estão ainda mais ansiosos que a gente. O ranking de índice de teenagers, né, de adolescentes, quando você pega o último dado dos Estados Unidos, que saiu nessa conversa com a geração da ansiedade, no caso, mostra que esses adolescentes estão com mais ansiedade do que a nossa geração. E o que você acha que se deve, assim, por exemplo, o Brasil é o país que tem, né, o maior índice de burnout. Você acha que se deve ao quê? A essa combinação de tudo isso, ao fato também do Brasil, porque eu não sei se isso tem relação, você vai saber dizer melhor, com o Brasil ser um dos países que mais tem também uma preocupação com a beleza, com a estética, né, de procedimentos estéticos. Você acha que isso está relacionado, cara? Eu acho que eu até mudei um pouco, né, o foco do que a a gente tava Não, falando. mas eu acho que super vale, assim, eu vou falar no meu conhecimento aqui, né, eu acho que quando a gente olha para o Brasil, a gente não pode esquecer que a gente é um país, a gente vive num país aí que não dá para comparar 100% as gerações novas do Brasil com as gerações novas dos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala no sistema educacional, quando a gente fala num sistema de oportunidade, de aprendizagem, né, de acesso de fato a uma informação confiável para essa geração nova ou para esses pais, por exemplo. Então, eu acho que condição financeira dessas famílias, de novo, a gente está falando de um lugar de muito privilégio. Sim, e muita minoria, Muita minoria. Então, eu acho que é importante também a gente ter consciência do país que a gente vive em relação a isso, sabe? Não que nos Estados Unidos não tenha, mas eu acho que o Brasil ainda tem essa questão de você precisa sobreviver. Sim. Né? Você precisa sobreviver, você precisa comida na sua casa, você precisa proporcionar estudo para os seus filhos. Você não pode depender de nenhum Você tem que pagar o teto da sua casa, o aluguel da sua casa, né? Então, acho que tem várias gera outras... mais preocupação, né? A questão financeira, eu acho, no Brasil, é muito grande. Eu acho que falar da política nem cabe aqui a gente entrar. E eu acho que a gente está passando por questões políticas em todos os países, né? Hoje em dia, claro, não dá para confiar, não dá para saber o caminho que as coisas vão. E isso eu acho que talvez gere até mais ansiedade. Você não ter mais confiança em grandes instituições que antigamente você sabia que estavam, de certa forma, cuidando. Não vou nem entrar na questão política, mas a gente tem um enfraquecimento de grandes instituições que eu acho que talvez gere ainda mais ansiedade, né? No sentido de preciso eu ser responsável pela minha vida. E eu acho que vem um questionamento de em quem eu confio? Onde eu me amparo? Quem vai me ajudar? E daí você tem um olhar, até quando, né, no meu passado, quando você olhava para as grandes empresas, como a gente falou da indústria de beleza ou qualquer outras indústrias, a responsabilidade ainda maior de você trazer esse amparo, de você na comunicação, na educação, por exemplo. Então você tem essa mudança um pouco de chapéu, quase, de responsabilidade. Porque, sim, dá pra você esperar que o governo vai fazer alguma coisa, mas quando você sabe da sua realidade, a sua vida é a sua vida, né? A gente sabe, né, as condições do nosso país, enfim, e vários outros, e como isso vive, esse excesso de informação vem pra gente. Então, assim, eu acho que tem tudo junto e misturado de novo pra gente fechar essa questão da ansiedade, eu acho que vem. E as novas gerações sofrendo muito, porque a gente vem de um lugar também onde foram gerações que cresceram, e aí a gente já fala da nossa infância, a gente se conhece desde pequena, por exemplo. Eu tinha celular, mas o meu celular, ele não era smartphone. Não era smartphone, a gente nem tinha. E assim, a hora que você chegava na sua casa, por exemplo, você podia estar, sei lá, em algum lugar social, mas a hora que você chegava na sua casa, você não tinha acesso à realidade, coloco realidade bem entre aspas, porque a realidade que você vê numa rede social não é a realidade, mas você não tinha acesso a isso. Então, a hora que você entrava na sua casa, você estava feliz ali com aquele momento que você estava vivendo, porque você não olhava o momento de ninguém mais. Eu acho que hoje, assim, me preocupo muito com essa geração mais jovem, que a hora que ela chega na casa dela e vai viver uma vida normal, de jantar com a família, enfim, assistir um filme com a família, ler um livro, fazer qualquer coisa que seja ordinário, normal, ela vai abrir ali a internet, a rede social, e ela vai ver a amiga dela, sei lá, fazendo o quê, jantando em qual restaurante, ou, né, e aí essas adolescentes não têm maturidade, né, cara? A gente tinha com 16 anos o smartphone. E eu me lembro, assim, coisas muito loucas, né? Quando a minha irmã é um pouco mais velha que eu, quando ele entrou, na época era no INSPER, era IBMEC, ainda que tinha em São Paulo, era a primeira faculdade que precisava ter notebook para participar. Ou seja, a gente não tinha acesso nem a notebook. Era uma coisa assim, óbvio, algumas pessoas tinham, mas não era uma coisa generalizada. Então, você imagina o celular. Super. Então, eu lembro de você já ter um
um hype dos celulares legais. Sim, daquele olho azul. Dos computadores legais. Isso, de novo, falando de um lugar extremamente nichado aqui. Mas eu acho que o shift, né, quando você passa a falar de quem nasceu a partir de 2010, essa geração toda, você nasce muito exposto ao smartphone. O que o smartphone causa? Você tem ali o impacto de notificações, o impacto rede social, né? Que eu acho que é o grande agente disso tudo. Acho que tem muita coisa legal no sentido de você poder encontrar pessoas, comunicar. Mas, de novo, a maturidade você vai saber até melhor que eu falar isso, mas a maturidade psicológica, quando você coloca numa adolescente, né, para desenvolvimento e discernimento do que é certo e errado, de quais são os meus valores, quem eu acredito, quem eu não acredito, a sua própria formação de confiança, de autoconfiança, tá se desenvolvendo ainda. Tá sendo construída totalmente. O cérebro tá construindo isso, e você já tá exposto a isso desde muito novo. Você não tem capacidade, de lidar com tudo isso. E uma coisa que a gente vê, assim, que é que essa geração que eu acho que hoje tem 14 anos, a gente não tinha tantos dados do malefício que era você colocar um celular e uma rede social na mão dessas crianças, né? Vamos chamar de crianças. E hoje a gente já tem. Então, tem livros, tem estudos científicos, tem dados, né, que comprovam que a gente precisa ter um cuidado. Que não é bem assim, né? Não é porque a criança quis com 12 anos um celular que você vai dar para ela. Então, eu vejo assim, acho que uma coisa positiva estamos talvez caminhando para voltar um pouco. A gente já vê estados nos Estados Unidos, a Flórida, né, que hoje já não pode mais ter rede social antes dos 16 anos. Eles estão tentando essa lei. Acho que tem alguns estados que já estão... se eu não me engano, acho que foi a Flórida que aprovou. Mas é uma conversa que vem forte, né? Muito. Eu tenho conversado com as escolas e já tem pais se reunindo, pais assim, de crianças pequenas, se reunindo para falar, olha, não quero... A gente não vai querer que nossos filhos tenham celular. Então, como é que a gente faz? Porque hoje, a conduta que acontece entre as mães e pais nós, no nosso grupinho, então, a sala do meu filho tem 15 alunos, a gente vai sentar os 15 pais e tentar acordar de não dar o celular. Sim. Porque é aquela coisa, um ganha, outro ganha, pronto. Todos vão querer, e não só todos vão querer, como de repente todo mundo começa a ter acesso a coisas que não são cabíveis para a idade, porque a internet, ela é aberta, né? Sim. Então, você pega o YouTube, por exemplo, qualquer um coloca um vídeo ali. Pode parecer um vídeo infantil, mas se a pessoa não estiver bem intencionada, o vídeo infantil dela tá ali, né? Assim, e não vai ser uma boa influência. Então, os pais, eles estavam fazendo pequenos nichos tentando controlar isso. E agora já está sendo levado para as escolas. Então, eu acho que temos avanços nisso, né? Eu tenho filhos pequenos, de 3 e 1 ano. Eu tenho muita esperança de que quando chegar a fase deles de ter 10, 11, 12 anos, as coisas já vão estar diferentes e não vai ser tão normal dar um celular. Eu tenho essa esperança. Eu acho que eu até preciso ter essa esperança. Né? Eu acho que tem que ter e tem que agir. Eu acho que agir... volta aquele pauta que você falou de responsabilidade. Quando a gente volta para a geração dos nossos pais, é o que a gente falou, o acesso da informação era muito diferente, ou das avós, e quando você vai voltando para as outras gerações. Vamos partir do princípio que a índole de todo mundo é acertar, quando você está na posição de pai e mãe. E você está proporcionando o melhor que você pode, com o conhecimento que você tem, com as ferramentas que você tem. E hoje em dia, eu acho que daí quando a gente fala até dos benefícios da tecnologia, a gente tem acesso a muita informação. Mas a gente tem que ser responsável o suficiente para ir em direção à informação prudente, a informação correta, a informação não enviesada. Então, você tem que agir sobre isso e daí sim se manifestar. E daí sim você... tá nesse lugar de falar onde você vai pra uma escola e vai falar, olha, não quero, por conta disso e disso. Exato. Né? E hoje, graças a Deus, a gente tem dados, né? Porque nada, assim, a gente não consegue ir contra dados. Então, quando a gente tem livros e pessoas muito renomadas falando sobre isso, é um embasamento gigantesco pros pais, né? E, de novo, eu acho que tem muito recurso. Eu não sei muito sobre. Eu quero entender, mas eu não me sinto confortável de estar nessa conversa. Gente, pede ajuda. Pede ajuda. E hoje pede ajuda pra quem sabe, pra quem tá confortável com a conversa, pra quem você confia. E pra quem traduz, porque eu acho que uma coisa muito legal, por exemplo, a educação parental é um ramo super novo. E eu, pelo menos assim, eu tento fazer isso, eu trago isso, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, é traduzir o conhecimento científico, né? Porque é difícil mesmo. Às vezes você fala assim, eu sei que faz mal, mas assim, nem todo mundo vai ter o tempo, a disposição de pegar o livro, ler, ver os dados e fazer essa análise. Então, hoje tem, assim, tem pessoas traduzindo esse conhecimento de uma forma que vai ser muito fácil você compreender
se é bom ou ruim, né? Super. Isso eu acho que tem essa questão positiva, assim. Tem. E a gente vê, os pais estão buscando. Eles estão buscando É. conhecimento. Eu vejo, assim, pelas pessoas que... Eu converso no direct, o quanto as pessoas querem... É o que você falou, assim, querem acertar. Sim, eu acho que vem disso, Bi, vem de um lugar... Né, eu escutei outro dia uma conversa que falava assim, você acha que gerações mais novas, por exemplo, se sentem muito mais confortável em falar sobre saúde mental, por exemplo. A gente vem de uma geração onde, durante muito tempo da nossa vida, você pensava 2 vezes pra falar que você ia na terapia. Exato. Nossa, não era legal. Hoje em dia, quem tinha algum problema... Eu falo com orgulho que você vai na terapia, que você se trabalha, que você se observa e que você deseja isso pros outros também, né? Pra você ter mais consciência sobre o que você coloca no mundo. Mas, eu acho que a gente, assim como, sei lá, a gente pegar um exemplo, né? A gente tava conversando. Você não pode forçar alguém a cuidar da sua saúde física se você não tá pronto pra isso. Se você não tá disposto o suficiente pra isso, por exemplo. E eu acho que a mesma coisa vai pra esse momento que a gente tá vivendo. Eu acho que na saúde você precisa chegar num lugar onde seus exames vão estar ruins, onde você vai sentir todas, né, as não dores tem volta, de não estar cuidando da sua saúde. Então, putz, você tá dormindo mal, você não tá performando no trabalho, você não tá bem com seus relacionamentos, e por aí vai. E daí você fala, nossa, não, eu preciso agir sobre isso. Só que você tem que chegar no momento onde você fala, putz, eu preciso estar pronto pra receber isso e pra, de fato, agir sobre. E eu acho que esse capítulo que a gente trouxe de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá todo mundo tão cansado, tá todo mundo tão preocupado, com tanto medo do que vai ser daqui pra frente, que chegou esse momento de a gente precisa parar, a gente precisa agir. A gente precisa agir. E, assim, a gente precisa falar. E os dados, cara, são alarmantes. E a gente vê que eles afetam as gerações mais novas, né? A gente tem uma virada muito grande, que foi 2020, quando a gente vê os gráficos. A partir de 2020, a gente vê um pico muito grande de depressão, ansiedade e outros distúrbios nas gerações mais novas. Super. De 10 a 14, Sim, de 14 a 18, e principalmente nas meninas. Super. Suicídio, enfim, entre outros dados bem complicados. E eu acho que a gente chegou nesse momento. Precisamos agir. Acho que talvez, assim, não é possível que a gente, como sociedade, olhe todos esses dados e não sinta dentro de si uma coisa assim, precisamos agir, né? Tem coisas maravilhosas, mas a gente precisa agir, a gente precisa pensar no que a gente está deixando para a próxima geração, porque a gente tem uma geração aí que já está demonstrando muito mais depressão, muito mais ansiedade, e assim, é uma geração muito nova, que não, né, que assim, não pode ter esse tipo, não deveria ter nunca esse tipo de índice, né, e principalmente nas meninas. As meninas a gente vê nos gráficos, né, assim, os meninos estão aqui, as meninas estão aqui. Muito mais pra cima. Muito mais pra cima. E você trouxe isso, né, nas nossas conversas, que a mulher, ela acho que 2 vezes mais suscetível a desenvolver depressão e ansiedade, né? Sim. E eu acho que isso envolve um pouco... Tem esse estudo, eu acho até legal, depois a gente compartilha com o pessoal, pra quem quer se aprofundar mais nesses profissionais que a gente tá falando, A Carol, né? ela tem, assim, fontes muito ricas de conteúdo, então acho que depois, se você quiser deixar os livros que a gente conversou, que você trouxe, as pesquisas a gente coloca na descrição, porque são bem interessantes de se aprofundar. E dá mais acesso, né, pra quem quer procurar se aprofundar um pouco mais. Mas sim, essa parte das mulheres sofrerem mais, eu acho que elas... me pegou super, eu acho que é fortíssimo isso. Quando você vê pra meninas mais novas, então, volta aquele assunto que a gente falou, né? Você é uma adolescente, não chega nem a ser justo a você expor um dispositivo, né? Que vai ser quase ali vai abrir uma caixinha de predisposição para um vício, ou para uma relação com o smartphone, com essa rede social, que no caso, acho que é o que mais impacta aí nesse momento para essas meninas. E o que acontece, né? Aparentemente, o que esses estudos falam é que mulheres, né, meninas desenvolvem empatia mais cedo que os meninos. Isso faz com que você se preocupe com o outro. Então, você vai me contar que você tá chateada, a próxima vez que eu vou te encontrar, eu vou lembrar e falar, Bia, como é que tá aquela situação que você tava chateada com seu marido ou com sua mãe? A gente vai lembrar e a gente vai conversar sobre isso. Em teoria, os homens demoram um pouco mais para ter esse desenvolvimento, quando a gente fala neurologicamente, né, em como os cérebros se formam. E daí você tá falando de um lugar, ao mesmo tempo, que a partir do momento que você desenvolve essa empatia,
você também desenvolve um alinhamento tênue em se importar muito com o que os outros pensam. Totalmente. E se Porque você está construindo a sua autoestima. Você está construindo a sua autoestima e de você se sentir amparada sobre essa situação ou não. Você sentir que você pertence a essa situação ou não. E daí você começa a falar de todo um outro movimento de que a rede social acaba causando. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falou muito de saúde mental, a gente falou de inteligência artificial, mas o que todo esse acesso à tecnologia na infância causa também solidão. Nossa, isso é muito forte. Eu fico até arrepiada, tá, de escutar isso. Não, é triste demais, assim, você tem professores, enfim, de novo, né, que estudam, e psicólogos, e neurocientistas que olham e falam que o grande problema da inteligência artificial vai ser a solidão. Nossa. E pensa assim, como é que é sentir tudo isso que a gente está compartilhando aqui sozinho? E com 14 anos. Com 14 anos, ou com 15 anos. Onde você... Não é nem justo por essa responsabilidade de inteligência emocional nessa idade para essas pessoas, exatamente, entendeu? Nós não sabemos lidar tão bem. A gente está aprendendo a lidar agora. Nós... de novo, né, no nosso super nicho, a gente, eu acho que tem uma consciência, uma busca e tal, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas estão vivendo no automático. Rodinha do hamster. Então, assim, como é que... E nós, assim, a nossa faixa etária, vivendo no automático, já tem dificuldade de, olha, putz, isso aqui não tá me fazendo bem, preciso segurar aqui. Como é que uma criança, uma menina de 15 anos vai conseguir ter esse discernimento, essa maturidade de entender exatamente o que ela tá sentindo? Não tem. E até te perguntar isso também, porque o que falam que essas crianças estão ainda na primeira infância ali, né? A primeira infância vai até os 7 anos, né? Mas são muito novas, e essa fase da adolescência é uma fase que os pais começam acho que a colher os frutos de ter feito uma boa primeira infância, porque hoje em dia, principalmente, quanto melhor você criar uma conexão com o seu filho de base, da primeira infância, mais referência você vai ser para ele num mundo de constante mudança. Então, a gente vive esse mundo de que a gente tem pautas super transitórias, cada vez está mudando, a estética, é o autocuidado, depois é isso, é aquilo. São muitas mudanças para um adolescente de 15 anos. E ele precisa encontrar estabilidade na casa dele. Por isso que eu acho que a gente precisa muito falar da primeira infância, porque ela é a base, ela é a construção, ela é a construção da autoestima, ela é a construção da segurança, ela é a construção dos valores. Tudo é construído ali. Claro que depois é importante muito, mas com certeza se você fez um trabalho de ter garantido que a sua casa é o porto seguro no mundo em constante mudança, acredito que seu filho vai navegar muito melhor nessas mudanças e voltar, porque o que eu acho que as crianças, os adolescentes, né, precisam ter de 15 anos é referência. Então, eles precisam olhar o mundo em volta e olhar, opa, mas peraí, quem que é o meu, assim, ali na minha casa, porque é claro que com 15 anos eles vão escutar outras vozes, isso é natural, mas eles precisam lembrar que ali é um porto seguro, a casa deles é um porto seguro, que independente do que aconteça, o valor deles não está em outro lugar a não ser dentro deles, né, do coração deles. Então, é muito importante a gente falar de primeira infância, sabe? Pra gente chegar, porque é muito mais difícil você corrigir quando eles já estão com 13 anos. Então, se tem que voltar a muitas casas, tem que voltar a muitas casas, e muitas casas você não consegue voltar. Você vai fazer diferente. Sim. Né? Mas, assim, o tempo já passou. Você já vai ter uma certa predisposição ali para essa outra sensibilidade, exatamente, né? Negativa. Então, é muito uma importante. Uma ali já de alguma coisa. Exato. Então, a importância de você construir bem a base, né? Pensar como uma construção mesmo. Você ter feito o apoio correto, a estrutura correta, é muito mais fácil depois, né? E as crianças merecem isso, porque a gente sabe que elas vão chegar em um mundo rápido. Assim, é rápido, assim, um mundo de grandes mudanças. Sim. Um mundo que não para, que cada vez traz uma tendência nova. E que se elas forem atrás de todas as tendências, vão ficar malucas, como a gente está vendo hoje, os índices. Então, a gente precisa ter construído muito bem essa base, né? E eu acho que é legal, porque você vem de um lugar onde você tem um casal, né? Tem um casal. Então, você tem a perspectiva do homem da mulher. E é muito louco, de casa, como é diferente, né? E eu vou ser muito honesta, assim, eu acho que até uma questão social, e eu me preocupo muito com a Helena. Com a saúde mental, é muito louco isso, né? Menina, a gente se preocupa, mas se você... eu, obviamente, faço um trabalho muito de consciência para não ter esse olhar, mas quando você vê os dados
que a menina, né? ela é muito mais suscetível a, né, enfim, a depressão, a ansiedade, a suicídio. Eu olho pra Helena e fico quase que assim, falo, gente, precisamos agir. É muito engraçado você falar isso, porque eu também estava escutando outra conversa, e justamente eu falo assim, dessa questão da solidão para essas crianças em termos de interação com a tecnologia. Porque você consegue ter hoje experiências junto com a tecnologia, né? Então, mas o que muda é você ter o contato fora da tecnologia para você justamente desenvolver esses discernimentos de quem eu sou no mundo. Eu tô passando por esse grupo de amigas, e você pessoalmente, fisicamente, daí você consegue entender o que você gosta, o que você não gosta, trazer para sua casa, gerar conversa, gerar presença e tudo isso. E uma das grandes pautas foi o videogame para meninos. Nossa. E olha que doido, antes, na que... nossa geração, você encontrar para jogar videogame... Eu sou zero, eu sou num ambiente muito feminino, eu tenho ali uma rede de mulheres, né, enfim, de uma família muito, com muito mais mulheres do que homem, mas assim, meu acesso a videogame foi Super Mario, numa coisa de férias, aquela coisa toda, então eu não sou muito referência, mas o que a gente lê é que hoje em dia, né, o que é o videogame? Você tem que estar conectado pra jogar. Tem, e parece que você tá sozinho na sua casa jogando. com uma outra pessoa na casa dela, então, e você cria um relacionamento ali. Exatamente, o quanto você tá interagindo de fato. Exatamente, né? Então, acho que aqui a solidão do lado do menino, né, assim. Exato, E daí, do lado da menina, eu acho que tem essa coisa de você ter menos experiências presenciais. E você acabar indo muito mais para um lado onde a rede social e o que acontece em torno dela se torna muito mais importante. E o que é a rede social, né? É a imagem. Então, a menina que já é mais suscetível nessa fase, principalmente também a questão da autoestima na menina é muito maior. E aí você tem ainda a rede social para agravar ainda mais essa questão da autoestima. Super. E aí eu acho que isso a gente pode trazer até para um tema que você é super especialista, que é beleza. Sim. Que eu acho que tem um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a beleza... e aí quando a gente fala das meninas e fazendo um gancho, né? Um link com esses índices muito preocupantes da menina adolescente... A beleza, ela é maravilhosa quando a gente pensa em autocuidado. Eu acho que até autoestima, mas também ela tem uma linha ali muito tênue dessa autoestima virar uma insegurança. Como é que é esse paradoxo para você que entende tanto desse mundo, cara? Eu tô mergulhada nisso, assim. Acho que é um paradoxo, acho que para todo mundo. É lá para mim ainda. Para mim pra também. Você também. Porque a gente sempre chega, eu acho que na linha limite ali. Eu sempre percebo assim, opa... de repente isso aqui... Vamos perceber de outro jeito. Exatamente, isso aqui não né? tá... Até não mesmo, tá legal. Até questões que parecem ser de saúde, várias vezes eu me pego falando, opa, isso aqui pra mim não tá sendo saúde, tá sendo estética. Tá sendo, sabe assim... Super. Então é difícil isso, né? Muito. E aqui eu acho legal a gente trazer uns dados, eu vou até ler, porque eu acho super importante. A gente tem duas pesquisas aqui. Uma da Dove, que eu acho que eles fazem esse manifesto de, né, a real beleza. A gente celebrou no começo do ano, né? Acho que foi até finzinho do ano passado, eu já não lembro mais. 20 anos da primeira campanha deles de real beleza, porque eles falaram justamente que a inteligência artificial hoje em dia não vai atrapalhar, né, o que significa ser a real beleza de fato. Então, pra gente tomar esse cuidado, um apelo pra indústria pra tomar esse cuidado. Então, acho esse manifesto é super legal. E, assim, o meu apelo é que, porque a gente esperou 20 anos, né, pra ter mais. Vamos falar mais disso, vamos pôr isso mais em discussão, né, mais em vigor de fato. Não só num grande manifesto de campanha, mas vamos trazer isso pra quem tá trabalhando na indústria, pros escritórios, pros consumidores, pros influenciadores, pros comunicadores. Então, acho isso super importante. Mas aqui a gente tem um dados da Dove que fala o seguinte, né, para essa pesquisa, que mais da metade das mulheres em todo o mundo, então a gente tá falando de 54%, concorda que quando se trata da aparência, elas são suas próprias críticas, suas maiores críticas. Então, a gente já tem isso. E eu vejo isso super. Também, total. Super. Exatamente. Assim, às vezes você tá num dia que você fala, meu Deus do céu, estou péssima, você encontra uma amiga e fala, nossa, você tá tudo bem, tá tudo certo. Você fala, não! Nossa, não, mas assim, aonde tá que você tudo tá vendo? errado, né? Então, você tem um pouco disso, né? Desse próprio distúrbio que a gente mesmo acaba causando. Daí eu falo muito mais um lado pessoal, com certeza, pra mim, tem muito, sim, um agravante hoje do acesso da rede social, em você ter um lugar de comparação muito grande. Mas isso já vinha de muito tempo. Você tinha uma Vogue, você tinha uma indústria toda que colocava ali patamares de beleza
muito, né, inalcançáveis, vamos dizer assim. Eu acho que agora a rede social coloca meio que a sua vizinha, porque antes eu tinha pra pegar a revista, você já colocava aquela pessoa que tava na capa num lugar inatingível. Agora, de repente, a sua vizinha também tá naquele lugar inatingível, parece que todo mundo subiu pra aquele lugar, e aí, dependendo de como você tá, emocionalmente, mentalmente, você nunca vai estar nesse padrão. E por mais que você saiba, naquela hora que você tá vendo, você fala, imagina, isso aqui não tem filtro, isso aqui não tem nada, mas não, a gente sabe que tem tudo. Exatamente. Mas, né, você tá sensível a isso. Então, acho que tem muito disso. E daí, acho que na parte das meninas que você trouxe, que é muito legal falar, falam que 72% das meninas sentem uma super pressão pra elas se sentirem bonitas. Pra elas despertarem esse sentimento de se sentirem bonitas. Que daí a gente vai pra aquele lado da positividade, quase... Isso é super interessante. Quando ela passa a fazer mal, de toda hora você tem que estar falando que você tá bem, né? De toda hora você tem que estar falando que você tá com a autoestima maravilhosa. Não, peraí, vai ter dias que eu não vou estar bem, vai ter dias que eu não vou me amar. E tá tudo certo. E você vai compensando isso, né? Nos seus dias. E tem um dado que eu acho que daí começa a juntar isso que você falou, que é super importante, é algo que eu tô abraçando muito agora, que é essa congruência aí de beleza com saúde. Legal. Que é da Kantar, essa pesquisa, fala que 50% dos consumidores de beleza, eles dizem que o estresse e o sono afetam diretamente a sua relação com a aparência. Nossa. Daí eu volto essa pergunta pra você, né, quando a gente fala de maternidade, enfim, eu tenho pessoas muito próximas passando por esse momento de maternidade, mas quando a gente fala de, né, sono ser um dos principais agravantes, né, e estresse, e é o que a gente falou, já tem tudo muito acontecendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você põe mais um agravante que assim, gente, você tem filho você não vai dormir. incrível, maravilhoso, você faz uma escolha de vida, dá tudo certo, seu filho é lindo, saudável, só que você vai estar com a sua energia ali culminando com vários outros fatores. Você não vai dormir tão bem, você pode, né, ter questões que seu bebê não durma tão bem quanto você gostaria que ele dormisse. Isso vai gerar um estresse maior ou não, ou uma gestão de energia que você vai ter que reaprender, como é que você vai lidar com isso durante um determinado período de tempo que você não sabe o quanto isso vai durar ou não. Então tem muito isso. Daí eu queria até ver sua percepção dentro disso, sabe? E eu acho assim, Ká, que na maternidade também tem essa pressão. E cada uma vai funcionar, até você falou isso pra mim, e eu pensei, acho que na nossa conversa até ontem, e eu acho isso muito verdadeiro. Cada mãe e cada mulher vai funcionar de um jeito. Por isso que a gente precisa se autoconhecer. Então, eu lembro que pra mim, uma coisa que me pegava muito era essa pressão do tipo, olha, mas se arruma, mas não deixa de se arrumar. Assim, eu não sei se eu quero me arrumar hoje. Faz um mês que meu filho nasceu, eu tive uma cesárea, eu não consigo andar reta, assim, não queria colocar essa prioridade na minha vida. A minha prioridade nesse momento é outra. Eu gostaria de não colocar isso em mim. Porém, eu sei que para outras mulheres isso ajuda. Então, como é importante você se conhecer. Então, assim, a questão do sono. E aí, eu acho que também esbarra muito na maturidade que você precisa ter. Porque, assim, tudo isso é maravilhoso. A gente sabe que a gente precisa dormir. Só que assim, quando seu filho nasce, você não vai dormir. Se o seu filho dormir bem, nossa, que bacana pra você, assim, mas a grande maioria não vai dormir e tá tudo bem, porque eu acho que aí também, Ká, começa é quase que um ciclo, assim, já que eu preciso dormir bem, meu filho precisa dormir bem, então eu vou fazer uma consultoria de sono com meu bebê de 1 mês e deixar ele chorando por 5 minutos, afinal ele precisa aprender a dormir. E aí a gente começa a entrar num ciclo, assim, o bebê de 1 mês, não é que ele não sabe dormir, ele tem 1 mês. Ele precisa de você. Você é biologicamente, você está biologicamente eu esqueci a palavra em português. Você está attached, você está conectada biologicamente com o seu filho. Então, assim, ele vai acordar, é normal. E aí, eu acho que a gente precisa ter cuidado com a pressão que tem na mãe que está no puerpério, né? Então, claro que a gente precisa dormir, precisa se arrumar, precisa ter tempo para o marido, mas você também precisa ter maturidade para saber que talvez alguma dessas coisas você não vai ter. Então, assim, não dormir. A privação de sono tem mãe que às vezes não quer amamentar à noite porque ela precisa dormir. Então, assim, eu tenho uma professora e uma referência muito grande, que um dia ela falou assim, não tenha medo de não dormir, porque a gente escuta isso, né, Ká? Precisa dormir 8 horas. Claro, é maravilhoso, mas assim, se você está numa missão de cuidar de um recém-nascido, confia que também Deus vai te capacitar
de você passar alguns meses dormindo menos de 8 horas, sabe? Assim, eu acho que falta também, precisa ter essa postura de maturidade. E acho que no sentido de você, isso para mim é uma reflexão que eu faço constantemente, no sentido de quanto, assim, a gente precisa estar abastecida para cuidar do próximo, porque eu acho que quanto mais abastecida você tiver, melhor você vai cuidar dos que estão ao seu redor, mas ao mesmo tempo, quando isso não se torna algo que te impede de ser boa para todos ao seu redor. Super. Então, eu acho que é uma reflexão muito profunda do você se colocar em primeiro lugar versus muitas vezes você não poder estar no primeiro lugar, né? Então, como é que a gente navega nisso? E eu confesso que eu estou aprendendo também nisso. Sobre isso, assim, porque eu sinto que é muito importante. Cada vez que eu tô mais conectada comigo, vivendo hábitos saudáveis, abastecida da minha essência, eu me sinto mais forte para cuidar dos meus filhos, da minha família. Por outro lado, eu sei que tem momentos que eu não vou poder fazer esses meus hábitos saudáveis o tempo inteiro. Tem momentos que o foco vai estar neles. E eu acho que quando chega um recém-nascido, o foco tem que estar no recém-nascido. Claro que a mãe precisa ser olhada, mas assim, o ideal seria que ela tivesse uma rede de apoio que cuidasse dela para que ela pudesse cuidar da criança, né? Eu acho que isso talvez seja uma chave. Um marido que apoia, que suporta, que participa de todos os processos. Porque se ela tem alguém cuidando dela, ela não precisa cuidar dela nesse momento que ela precisa cuidar do recém-nascido. Legal você falar isso também do papel do homem dentro disso tudo. Total, né? E é fundamental, Ká. É um trabalho que você não faz sozinha. Sabe? Não é para ser feito sozinho, você precisou de outra pessoa para ter um filho, né? Então, é uma decisão que são duas pessoas São duas pessoas, e faz, assim, eu tive graças a Deus, meu marido foi super participativo, e isso fez muita diferença, Ká, muita diferença, assim, você se sente apoiada, e eu acho que você se sente pronta para cuidar do outro, porque alguém cuida de você. Eu já citei isso numa outra conversa, mas tem essa frase que quando tem alguém olhando para você, você não precisa olhar para você mesma e você pode cuidar do próximo, né? Então, e a casa tem que ser isso. Eu acho que uma família, ela é isso. Eu cuido de você, você cuida de mim, né? E quando chega um recém-nascido, a prioridade, os adultos, eles precisam estar maduros o suficiente como casal e como pessoa para poder se dedicar para uma outra criança. Porque a partir do momento que chega o recém-nascido, ele precisa de você, né? Não dá tempo mais para você, ai, nossa, mas eu preciso fazer isso. Talvez você precise segurar isso alguns meses e não é a vida inteira, porque o recém-nascido, ele não é recém-nascido a vida inteira, sabe? O seu filho não vai mamar de 3 em 3 horas a vida inteira. Ele não vai acordar toda noite a vida inteira, né? É um período que você precisa estar disponível, né? E aí eu acho que a rede de apoio faz muita diferença. A gente fala muito da rede de apoio e tal, mas eu acho que o papel do marido e de quem estiver ali apoiando a mãe ajuda ela a ter esse gás para cuidar do bebê. E você, relatando, você teve uma experiência positiva nesse sentido de rede de apoio e dessa sua relação de começar a perceber beleza como autocuidado, que é uma grande pauta da indústria nesse momento. Você tem relatos de mães que tiveram uma experiência talvez mais negativa nesse sentido, de pessoas próximas que talvez até comecem a enxergar como a maternidade sendo um problema para eu me cuidar. Porque é imposto que eu consiga fazer muitas coisas que eu não consigo fazer. Sim, eu tenho uma pessoa bem próxima até, por sinal, que, assim, a vida dela, ela demorou até para curtir a chegada do bebê. Claro que, assim, isso não tá em jogo o amor pelo bebê, enfim, né, a felicidade daquele momento. Mas, assim, opa, peraí, eu não tô gostando da minha vida, assim. Será que a minha vida em algum momento vai se ajustar no sentido que eu vou gostar? E isso eu acho que são coisas que a mãe... Porque, assim, existe... É uma mudança muito grande, até física, sabe? Assim, no sentido de você se olhar no espelho logo depois que o bebê nasce, e para a grande maioria das mulheres, é você se olhar e você falar, opa, quem eu sou? Que corpo é esse que não é o meu? Porque antes tinha um bebê. Então, quando você tá grávida, você tá linda, e eu acho que tem a questão do bebê estar ali e tal, e de repente, quando o bebê sai da sua barriga, ele, assim, tá você ali com o seu corpo, né? Então, eu acho que tem uma questão de você se aceitar, né? E aí eu acho que o autocuidado é importante, né, Ká? E é difícil você manter isso. E essa pessoa bem próxima que passou por tudo isso, ela começou... E aí ela é uma pessoa diferente de mim. Por exemplo, ela começou a se arrumar e começou a se sentir melhor. Uau! Então, eu acho que é muito importante você se conhecer, sabe? O que funciona pra você.
para você brecar as pressões e entender o que você vai deixar entrar na sua vida. Dá uma filtrada também, Exato, por né? isso que até eu, no meu trabalho, assim, sempre falo para os pais, assim, eu não vou falar o que você tem que fazer. Você sabe o que é aceito na sua casa. E eu acho que em relação à indústria da beleza, pra gente, consumidor, é assim, a gente precisa saber o que é aceitável para dentro da gente, Super. né? Então, assim, se para você vai funcionar muito você fazer esse esforço de se arrumar, de acordar mais cedo, de ter um momento seu, faça. Se para você isso vai ser mais sacrifício, porque você quer dormir alguns minutos a mais, durma alguns minutos a mais. Mas se conheça para tomar essa decisão consciente, né? Hoje os meus filhos dormem melhor, então para mim é muito importante acordar mais cedo. Então eu acordo antes de todo mundo, esse é um momento super importante. Mas quando eles eram pequenos, cara, não conseguia. Não conseguia e, assim, é isso, sabe? Assim, isso, essa é a fase. Essa é a fase. Esse é o momento. Esse é o momento. E acho que é legal trazer isso, Bi, porque a gente vê, quando a gente olha para a indústria, né? Beleza vamos chamar de wellness, mas todo esse conceito de saúde com autocuidado, né? E que até hoje você tem a própria medicina separando as duas coisas. Você tem o sick care, que é quando você tem de fato uma doença, você precisa de um diagnóstico médico, ser tratado, ser remediado, e você vai para um outro olhar. E você tem o healthcare, que é quando você começa a olhar para sua saúde como um todo, de uma forma mais holística. Então, o que você consome, né? O que você põe para dentro do seu corpo. Exato. A sua saúde mental como um todo também entra aqui nessa conversa. E você tem beleza indo para isso. Porque esse dado, como a gente viu, né? O meu estresse ou o meu sono impacta em como eu me sinto com a minha beleza. Então, você tem uma congruência muito forte acontecendo nessas indústrias, né, de beleza e autocuidado e well-being como um todo. A pandemia, a partir do momento que a gente não tinha muitos eventos sociais, ela forçou muito a gente olhar para dentro, então ela dá, né, um crescimento mais acelerado em um ritmo que a gente já vinha captando como consumidor. E a indústria começa a olhar para isso com mais carinho também, entender, né, esse fervor, esse crescimento. Claro que eu acho que ainda precisam ter muitos e muitos avanços em relação a isso. Mas a gente tá no caminho, né, Ká? Acho que a gente tá no caminho. O que me preocupa é a velocidade das coisas. No sentido de que tudo que a gente falou antes, por exemplo, de saúde mental, dos números que a gente trouxe, dos gráficos que a gente viu antes de conversar e trazer para cá, a velocidade com que toda essa estafa mental tem acontecido, o quanto a gente tá se sentindo afetado, ela tá eu diria um pouco, a gente tá sendo dócil aqui, né? Mas ela tá bem mais acelerada do que o ritmo que a indústria tá respondendo para esse tipo de cuidado e de demanda, sabe? E até escutando você falar da pandemia que fez a gente olhar para dentro, é isso, às vezes foi uma mudança tão rápida que a gente tem a partir de 2020, e aí você pega da pandemia para frente, os dados de saúde mental, né, dados ruins de saúde mental, o quanto também o olhar para dentro demanda tempo. Assim, a gente precisa não é uma coisa, tanto que a gente vê muitas pessoas às vezes vendendo cursos do tipo se transforma em 2 dias, se transforma em 3 dias, e o quanto isso não se sustenta no longo prazo, né? Então, o olhar para dentro é uma constante ao longo da vida, e eu acho muito legal escutar você trazendo que a indústria da beleza tá olhando isso, porque você transformar o seu estilo de vida, né, o lifestyle medicine, que é você transformar o seu estilo de vida em medicina, isso é uma coisa que você carrega pela vida, não é uma mudança que você faz pontual, né? Que legal que a indústria... E acho que assim como tudo, você tem que treinar seu cérebro para isso. Pra virar um hábito. Músculo, né? Pra virar um hábito. Sim. Então, é aquilo. Você decidiu ser saudável, você não vai virar saudável do dia pra noite. Vai ser desafiador no começo. Às vezes, você vai ficar naquela crise por ter cortado, né, algum alimento, que seja cafeína ou qualquer outra coisa que te vicie mais. E você vai passar por um período extremamente desconfortável. Até que aquilo seja benéfico pra você e pra sua saúde. E você comece a ver, de fato, o resultado. O que eu acho legal a gente trazer aqui é que eu tento ser, assim como você, muito positiva e abraçar muitas oportunidades que a indústria da beleza tem tido nesse momento de falar e se conectar com o seu consumidor. Mas, de novo, um ponto de atenção. A gente vive num mundo e numa indústria extremamente paradoxal. Então, ao mesmo tempo que tá todo mundo falando de autoestima, tá todo mundo falando de autocuidado, a gente tá falando da geração que tem o maior índice de demanda por tratamentos estéticos.
Então, é a geração, não só Botox, mas a geração harmonização facial. Nossa, as pessoas fazem é como queixo, se fosse... é nariz. E, gente, tá tudo bem. Você tá feliz? Aqui eu não quero... Porque eu não quero colocar que é certo ou errado. A estética, o que é belo pra cada um é a referência de cada um. Agora, é bem o paradoxal mas que você falou, né? Mas o porquê você tá fazendo isso? Qual é a origem que você sentiu a necessidade de mudar, disso? Foi algo que você só quer dar leva afinamento pra você se sentir bem com você mesma? Ou é algo com mais... receio de exposição, quero aparentar melhor para os outros. Então, tem uma conversa muito interna que daí ela volta para o autocuidado. De novo, paradoxal, a gente está falando numa geração que está olhando para a saúde, mas é a geração Ozempic. Então, assim, também não... Acho que não cabe a gente entrar... mergulhar nesse tema. Julgamento de valores. Exatamente. Mas eu já cansei de escutar gente trazendo que, putz, eu tô tomando umas injeções aí, sem precisar, sem ter um diagnóstico de obesidade, de diabetes. E daí cada um tem confia nos seus médicos. Mas, de novo, gente, a responsabilidade de você... Qual é a fonte de informação que você está confiando, com quem você está falando, com quem você está trocando e trazendo isso para a indústria. Então, acho que tem ainda algumas, nuances muito contraditórias dentro disso que a gente está vivendo, mas eu trago o meu manifesto e o meu otimismo para que a gente consiga caminhar para esse olhar de muito mais envolver a beleza para a questão de saúde interna. Legal. Inclusive é contraditório, porque como você faz pesquisa de brincar com as pessoas e perguntar o que é beleza para você, ninguém responde a parte estética, todo mundo responde que é de dentro para fora. Que é ou você tá bem dentro e isso vem pra fora, ou é um sorriso, ou é você aparentar saudável. Então, isso começa a ser aquela coisa. Então, se a gente tá falando que é o lado de dentro pra fora... Por que a gente tá olhando primeiro pra fora? Porque a gente tá olhando ainda pra estética e pra fora numa proporção que talvez não seja ainda tão saudável. Então, eu acho que tem um olhar, por exemplo... evoluções da indústria de beleza. Então, por exemplo, diversidade e ESG foi uma causa super abraçada. Tá todo mundo falando, olhando para isso, mas o quanto tá a indústria também olhando para todas as fases de vida? Durante muito tempo que eu trabalhei, sempre tentaram trazer briefings para mim de campanhas. Eu quero falar com a geração nova, eu quero falar com Gen Z. E o resto? Porque a gente tá falando de um lugar onde a gente tá aumentando a nossa expectativa de vida. A gente vai viver mais tempo. De então, forma mais produtiva. O padrão de estética de 20 anos, 30 anos, 30 anos, Vamos falar a indústria fazendo um manifesto aí durante muito tempo, Aí, quando a gente volta numa linha do tempo maior, 20, 25 anos de idade são os padrões estéticos que a gente tem. Então, será que você tá conseguindo conversar com essas próximas gerações, com esses próximos estágios de vida de uma consumidora? Aí, até trazendo o olhar da maternidade que você trouxe, todos esses sentimentos que afloram, você tá num boom hormonal absurdo. Sim. Por que a gente tem que abraçar isso de uma forma negativa e não abraçar isso de uma forma... Como é que eu vou amparar? A indústria da beleza vai amparar esse momento. Quais vão ser as conversas que a indústria vai levar? A menopausa é a mesma coisa. E assim, que a gente tá vendo... tem até países que isso já tá... se materializando, menos pessoas nascendo, mais pessoas envelhecendo. Então, até eu tava vendo uma pesquisa de fraldas, tem já, por exemplo, as marcas de fraldas já estão começando a olhar mais o mercado de fraldas para idosos do que fraldas para bebês. Porque cada vez vai precisar de menos fraldas para bebê. Fralda geriátrica. Exato. Então, a indústria vai ter que olhar, eu acho, Ká? Até quando a gente pensa em termos lucrativos, acho que talvez vai ter um lucro grande aí nesse mercado, assim, Porque se não é por um motivo, é pelo outro. Exatamente. Acho que tem tudo isso até de... não, mas é a geração que mais consome, é a geração que é a porta de entrada para a indústria. Mas tá bom, então como é que você fideliza? Sim. Como é que você mantém essa conversa ao longo de todas as fases de vida? Como é que a gente não quebra o discurso de eu tenho que falar com essa geração, ou essa geração, ou essa geração, e a gente não constrói uma linearidade de comunicação muito maior. Então, porque a gente tá falando de 2030, millennials, a gente é millennial. Eu sempre fico confusa. Não, a gente é millennial. Tá. 2030, os primeiros millennials vão fazer 50 anos. Gente. Tá aí, 2030, a gente tá falando de 6 anos. Então, eu acho que fica muito esse convite de... como é que a gente vai falar com a segunda metade da vida dessas pessoas nos padrões estéticos? E de uma forma
responsável até porque uma coisa que você falou, que tem a ver com isso também, da responsabilidade da indústria, tudo, porque a geração atual é a geração que está criando os seus filhos, e a gente sabe que a geração dos 12, eu não sei os nomes das gerações, você vai saber melhor, mas assim, as meninas de 12 anos que foram na Sephora fazer compras, elas são filhas de uma geração que consome muitos produtos de beleza, né? Então, assim, eu acho que a indústria de beleza também, como a geração mais velha é a porta de entrada, de fazer isso de uma forma muito segura e responsável, né? Para que essas pessoas também passem para os seus filhos um consumo consciente. Super. Esse buzz da Sephora, né? Com as até meninas. acho que mudei um pouco, né? É que eu acho tão importante. Você falou uma coisa assim, a Carol, gente, ela tem assim uma visão e dados tão surpreendentes que eu fico querendo que ela traga todos. A gente vai trazer mais, não tem problema. Porque aquilo que você falou de que a geração da Sephora são filhas da geração do Ozempic, né? Eu acho que tem uma coisa assim, que a gente precisa olhar com cuidado também quando a gente se dispara com as notícias, como eu falei, e ver o por trás das pesquisas, né? Obviamente, de novo, quando você vai para medicina, ciência, você tem uma base de pesquisa onde, de fato, conseguem fazer estudos com menores de idade, e você vai trazer todo esse conhecimento. Quando você vai uma pesquisa de institutos, principalmente quando tem uma amostra digital muito grande, é legal ver com quem que a gente está falando. Você não vai fazer uma pesquisa enviesada para um menor de idade. Isso já pode desconfiar nessa fonte de informação, porque você não pode enviesar a resposta dele. Tem que ser realmente um estudo embasado em medicina, em neurologia e indo para esse lado. Mas quando você está olhando para algumas pesquisas recentes que tiveram, e teve desse buzz, né, da Sephora Kids, que compraram aí produtos para as crianças que não precisavam usar. Anti-envelhecimento, e machucou a pele, porque é uma pele extremamente sensível, que não precisa daquele produto, enfim, e cascateou num monte de problema. O que a gente tem de informação disso? Foi uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos com os pais dessa geração, e a gente está falando de crianças de mais ou menos uns 12 anos, então a gente tem um pouco do fim da Gen Z, já entrando com a geração alfa. Tá bom. Tá? Que é quem nasceu aí a partir de 2010, mais ou menos, que a gente tá falando, né? E o que eu acho que é interessante é que foi a amostra da mãe desse grupo de faixa etária. Isso é muito em forte. Relação com as outras mães. E o que esses dados mostraram? Que essas mães desse grupo de faixa etária, elas estavam consumindo 2 vezes mais produtos de maquiagem e skincare, né? Então, cuidado com a pele como um todo. E daí, esse estudo fez... Por que essas mães estão consumindo mais que a média esses produtos? E você começa a entender que essas mães também sustentam a conversa de beleza como autocuidado, mais que a média dessas outras mães que foram expostas. E também, o que acontece? Elas são as que sofrem mais as oscilações de saúde mental no momento de vida que elas estão, que é a outra média das outras mães. Então, as mães dessas gerações sofrendo mais e lidando com todo o outro resto que a gente trouxe no começo da conversa, né? Do ecossistema como um todo. E vendo nessas compras que elas fazem também para os filhos um momento de autocuidado para elas mesmas. Então, você vê como tá tudo bem interconectado. E que, de novo, né? Quando a gente fala em tomada de decisão, tá nos pais, né? Porque o poder aquisitivo desse momento tá nos pais. Você tem alguns manifestos, a Califórnia também estava com uma outra lei tentando emplacar que crianças menores de 13 anos não podiam ir no caixa dessas lojas com um produto para cuidado com a pele, por exemplo, anti-idade, que nem é a melhor palavra hoje em dia pra gente usar, mas é o que as pessoas conhecem, de produtos, né, para rugas e etc, no caixa para comprar. Então, já começando a banir esse tipo. Então, existem algumas manifestações acontecendo quando você olha essas pesquisas. Mas, de novo, é o que eu falei, eu acho que a velocidade, ela precisa ir um pouquinho mais rápido para a gente conseguir, de fato, né, abraçar esse manifesto como educadores, como indústria, como comunicadores e contra um pouco essa corrente que está acontecendo. E daí, tem esse conceito de... que a gente fala do health span, né? Legal, daí tem um que chama, que é agora que eu fiquei muito feliz de ver e de saber, que é o health span beauty. Que é quando você começa a colocar a construção das narrativas de beleza ao longo da vida como um todo. Porque é isso, quando você fala de diversidade, muito foi abraçado sobre, né, a diversidade de todos os tipos de corpo, todos os tipos de raças, etnias. A gente vê isso de fato tem evoluído, você tem percebido isso. Mas é
questão do etarismo, e a questão dos fases momentos de de vida, vida, é o que a gente falou. Por que, né, quando você tá 40 a mais, você começa a se sentir mais distante dessa comunicação, ou 50 a mais? Por que a gente não pode celebrar os anos de vida que a gente tem também como um fator de beleza, um fator de autocuidado? Porque se a gente tá vivendo mais, a gente quer viver melhor. E como é que você chega mais inteiro, né? Dentro desse momento que você quer viver mais. Viver mais é uma coisa maravilhosa, É uma coisa gente. maravilhosa. A gente precisa parar de lutar contra isso, E né? parar de achar que esteticamente vai ser uma coisa ruim. Exato. Né? Então, acho que esse fica muito um convite, é muito esse manifesto da gente conseguir olhar para essas fases de vida com mais carinho, com o apelo que você traz da maternidade, de vamos cuidar mais desse momento. O que é autocuidado nesse momento, gente? O autocuidado na maternidade, ela pode ser sim, como você deu o exemplo da sua amiga, ela começou a se arrumar. Vai ter gente que vai querer ainda passar um batom pra se sentir bem, mas pode ser só aqueles 20 minutos do seu dia que você tem pra você se cuidar, pra você se olhar no espelho, ainda conseguir fazer a sua rotina de autocuidado, ou um exercício, ou uma leitura, ou nada, como você falou. Agora eu quero não olhar pra isso, ou um detox de tecnologia, rede social, qualquer coisa pode ser esse momento de autocuidado pra você. Tem um estudo que eu até tinha esquecido de falar, que mostra que para as mães, o momento delas era a rotininha de autocuidado. Então, às vezes, é isso, é você acordar, lavar o rosto com o sabão que você gosta, com o creme que você gosta, enfim, ter esse momento de esse é o autocuidado que você faz, né, nesse momento da sua vida. E, cara, assim, eu queria continuar por horas, sim, eu acho que a gente já amo. tem que deixar aberto para uma próxima conversa. E pra gente... não vou nem falar finalizar, assim, mas finalizar esta rodada. Eu queria que você só trouxesse um livro que você falou na última palestra sua, dos ancestrais, que falasse, desse essa dica desse livro, e falasse um pouco sobre, acho que fechar essa conversa sobre isso, né? Legal. Eu acho que foi um livro que eu li, ele me tocou muito, e acho que foi a espinha dorsal, assim, vamos dizer, para eu abraçar um pouco esses manifestos que eu tenho olhado, que chama Como Ser um Bom Ancestral. Acho que a gente pode deixar o link para quem quiser se informar mais. E ele traz justamente como é que a gente consegue, numa sociedade que impõe que a gente pense a curto prazo, e aqui a gente está falando desde o lado pessoal, de resolver problemas, de estar na rodinha do hamster, até as instituições, as indústrias, né? A gente sempre tá pensando em como eu vou ter lucro, em como eu vou ter renda. Então, assim, como é que a gente, no mundo que força a gente a ter um mindset de curto prazo, a gente consegue começar a pensar um pouco mais longo prazo? Legal. E ele desconstrói, enfim, vários mitos, ele dá dicas de várias ações que já existem, que a gente pode amparar, que a gente pode começar a fazer, e muito esse olhar de que a gente não faz nada sozinho, Bi. A gente não faz nada sozinho, por isso que a gente fala, conversem, troquem, peçam ajuda, se comuniquem, se informem da forma correta, para trazer essas conversas para as rodas que a gente precisa, para conseguir plantar essas sementinhas e evoluir um pouco mais em relação a isso. Exato. Carol, muito obrigada. Eu amei, eu falaria com você o dia inteiro também. Eu também. Continua nesse caminho lindo eu acho que de compartilhar todo o seu conhecimento, de compartilhar o seu manifesto. Eu acho que é uma voz muito bonita e muito importante para as pessoas. Assim, o que a gente já conversou até hoje, nossa, já me abriu os olhos para tantas questões importantes dentro da minha vida, dentro do meu trabalho, e já me gerou tanto incômodo no sentido positivo de falar, opa, peraí, aquilo que a gente falou, né? Precisamos agir. Então, continua nesse caminho que você tem uma voz linda e que o mundo precisa ouvir. Eu acho que a gente tem, né, todo mundo que eu tenho conversado tem uma coisa tão especial que o mundo precisa, e cá, você gerou em mim aquele incômodo do sentido de, gente, a gente precisa olhar para isso, precisa fazer isso, precisa agir, então continua nessa jornada. Bi, obrigada, acho que eu fico super feliz, e aí você sabe que é recíproco, né, então as nossas trocas são sempre muito inspiradoras, positivas, eu espero que essa troca de hoje ajude outras mães, ajude quem te escuta, e que essa conversa continue viva por aí. Ai, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui e obrigada por terem acompanhado a nossa conversa. E a gente se vê na próxima. Beijos. Beijo.